E um dia estávamos tratando a respeito de Jesus na escola dominical, e o pastor Aldino ainda disse, eu ia usar uma palavra mais simples, e o pastor Aldino foi bem enfático na colocação dele, e disse assim, que sem Jesus é um morto ambulante. A pessoa sem Jesus é isso. Vejam a situação. Esperamos que nesta noite, neste momento, me escutando, não tenha ninguém nessa situação. E se tiver, que possa escutar a voz de Deus, hoje, falando. Jesus está aqui, neste momento, ao teu lado. E a sua voz, Ele tem poder para te tirar dessa situação. Primeira verdade, o afastamento do Pai, consciência do afastamento do Pai. A segunda verdade, a necessidade de arrepender-se. O arrependimento está evidenciado no retorno ao ponto de partida e restabelecimento das coisas, partindo de um outro princípio, partindo do princípio padrão correto que é a Bíblia. Vejam bem, ele estava numa situação de filho, ele saiu, errou, ele tem que retornar, isso é o arrependimento. E iniciar do zero e agora fazer a opção certa. Isso é arrependimento, tá certo? Dá um giro de 180 graus. A palavra grega para arrependimento nos dá a entender alguma coisa do avesso. É do outro lado. Se é 180 graus, dessa ponta, esta ponta aqui. Se eu der um giro de 360 graus, eu acabo no mesmo lugar. Não é um giro de 360 graus que devemos dar, não. É um giro de apenas 180 graus. Mudar a situação. Arrependimento implica atitude. Devemos pôr em prática esta segunda realidade, que é a realidade do arrependimento. Deus está disposto em nos auxiliar. Tendo em vista, irmãos, que essa questão do arrependimento ela vai contra as características egoístas do ser humano. É difícil de nos arrependermos. Ninguém quer dar o braço a torcer. É complicado. Por isso que nós precisamos de Deus, por isso que nós dependemos de Deus. Porque é só Ele que consegue fazer isso em nós. Nós dependemos de Deus para as coisas. A terceira verdade, o terceiro acerto da vida desse nosso jovem e o último acerto, que eu me propus a trabalhar com vocês, esse terceiro acerto depende do Pai, depende de Deus, aqui no caso que é perdoar. Ele já tomou as duas iniciativas, ele tomou ciência do afastamento de Deus e ele já se arrependeu, ele já retornou. Deus, o perdão vem de Deus, é Deus que nos perdoa, o perdão vem do Pai. Existe uma atitude mais profunda. E vejam uma questão interessante. O pai esperava por aquele momento, meus irmãos. Onde todos viram, lá longe, vindo um mendigo, o pai conseguiu ver lá o seu filho. Enxergar lá o seu filho. Todo mundo olhou, vem vindo um mendigo, mais um, né? E o seu pai disse, não, aquele lá que vem vindo é meu filho. Né? Irmãos, Deus, hoje, a pessoa que me escuta neste momento, tu podes estar na situação que tu estiveres. Deus ainda enxerga em ti um filho. E Deus ainda olha por ti com o mesmo amor que Ele olha por qualquer outro filho dele. O amor dele por ti não mudou. Ele te reconhece. E Ele está te esperando. Onde todos não conseguem enxergar um filho em ti, Ele enxerga. Ele vê onde tu estás. Sou levado pelo Espírito Santo a dizer isso, porque tem alguém que precisa, tem alguém que está se sentindo desconhecido de todos, perdido de todos, não tem identidade com ninguém. E é para ti mesmo hoje que Jesus te diz, vem.
tem roupa nova, tem sandália nova, tem anel de filho para ti. Sê da voz do Espírito Santo. Não perca a oportunidade, não deixa passar, porque é preciosíssima. Irmãos, para concluir, as ilusões na vida espiritual, elas são perigosíssimas para a vida do homem. As decisões da nossa vida somam alternativas verdadeiras ou somam alternativas falsas? A vida fácil, a sedução do mundo, te atrai ou uma vida de arrependimento e uma vida de perdão? Quando eu estou falando de vida de arrependimento, estou falando de uma vida consciente. Não é emoção, é consciência. E se tu é filho, tu tem consciência de tudo o que está ocorrendo na casa. A Bíblia tem um verso claro que diz isso: já não te chamo mais de servo, mas te chamo de filho, de amigo. O filho tem ciência de tudo o que está acontecendo. Então, irmãos, uma vida fácil, a sedução, ela nos atrai mais ou uma vida de arrependimento e perdão? Em uma mensagem do livro Peregrino, o cristão, que é o personagem principal, faz estas mesmas perguntas para o seu companheiro de viagem. Sugestivo o nome do companheiro de viagem do peregrino, é Ignorância, o nome do companheiro dele. E o companheiro do peregrino, do cristão, diz que na relação dele com Deus vai tudo bem, pois é o que o coração do Ignorância diz. Ignorância é um personagem do livro, são dois personagens, o nome de um é cristão, o nome de outro é Ignorância. O cristão pergunta para ele: tu estás bem com Deus? E o Ignorância responde: estou bem com Deus. O cristão retorna a pergunta: como tu sabes que estás bem com Deus? O meu coração diz que estou bem com Deus. E cristão diz para ele, alerta ele: enganoso é o coração do homem. Irmão, não paute a tua vida por aquilo que o teu coração diz. Paute a tua vida por aquilo que a Bíblia diz. Irmãos, para encerrar a mensagem, certo pai tinha um filho que resolveu pedir toda a sua herança. E o filho pediu a herança e foi embora. Antes de ir embora, o pai deu conselhos para ele assim. O pai dele disse: tu vai perder tudo, tu não vai saber administrar os teus bens, tu vai ficar pobre e eu já vou ter morrido quando tu voltar. Então tu não vai ter chance mais de arrependimento. Antes de tu ir embora, eu peço para tu fazer uma coisa. Tu vai lá em tal galpão, assim, 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 na parte mais alta do galpão, tu prepara uma forca. E o dia que tu voltar para casa nessa situação, tu te enforca. E o filho fez exatamente como o pai tinha dito. Vai lá e preparou a forca. E o filho saiu. E aconteceu exatamente aquilo que o pai tinha dito. Ele perdeu todo o dinheiro, ele ficou pobre, miserável, e acabou lembrando do que o pai tinha dito. Quando eu perdesse tudo, era para eu voltar para casa e me enforcar lá naquele galpão. E o filho disse assim: bom, eu vou ter que dar um prazer para o meu pai, nem que seja esse. E voltou para casa. Procurou determinado galpão e se enforcou. Se enforcou não, foi para se enforcar. No instante em que ele puxou a corda, que ele pulou, a forca quebrou, e ele caiu num fundo falso, onde o pai dele tinha reservado para ele muitas riquezas ainda, e tinha uma carta do seu pai dizendo que aquela era a segunda chance para o seu filho. Muitas riquezas ainda estavam preparadas. O seu pai, sabendo da situação na qual o seu filho retornaria, preparou uma salvação para o seu filho. Se tu hoje estás nessa situação, Jesus tem uma saída para ti. Jesus tem uma solução. Jesus tem uma força de preparo, uma vida de luta, sim, uma vida de luta, mas uma vida de vitória com Jesus. Nós temos alguns comunicados muito importantes. Amanhã à noite,
inicia-se, conforme foi tratado e apresentado na Santa Ceia, inicia-se treinamento, mas ele de uma forma especial, ele é estudo específico para líderes de departamentos, professores da escola bíblica, obreiros, enfim, todos os irmãos que trabalham na obra do Senhor. Amanhã à noite, a partir das 19h30, aqui no nosso Templo Matriz. Então, não perca, porque é muito importante. Precisamos, agora, nessa série de estudos, nós vamos começar a desenvolver algumas coisas muito importantes, né, pastor? É o nosso aprendizado para que possamos colocar em prática. Então, amanhã, 19h30, para todos os líderes e obreiros. Terça-feira, reunião do Departamento Feminino às 14 horas. Quarta-feira, culto da vitória, um grande culto da vitória às 15 horas aqui. Também à noite, às 20 horas, pela TV Informativo, a nossa programação. Sábado à noite, às 19h30, aqui no nosso Templo Matriz, um grande culto de jovens. Domingo, pela manhã, o nosso discipulado e a nossa escola bíblica dominical. Irmãos, é muito importante essa questão do horário. Iniciamos a escola bíblica dominical, não é 9 horas, é 8h30, tá? Não perca, porque tem sido uma bênção de Deus, momento de oração, momento de louvor juntamente com os adolescentes, tem sido uma bênção de Deus. E a administração da escola bíblica e do discipulado iniciam-se às 9 horas, mas a nossa reunião não inicia às 9 horas, inicia às 8h30, tá? Fica bem certo isso. Domingo à noite, a partir das 18h30, o nosso grande culto público. É essa a nossa agenda da semana. Deus está de braços abertos para você, querido. Levante tua mão comigo e diga assim: ano do crescimento. Ano do crescimento. Esse não passou do teto, irmão. Ano do crescimento. Ano do crescimento. Um ganhando mais um. Uma abençoada semana na paz do Senhor Jesus.